e vamos agora saber dos detalhes dessa joint venture, dessa junção da Boeing com a brasileira Embraer. Como reagiu a Câmara dos Deputados? Olavo Soares, boa tarde. O Júnior puxou o tapete do Olavo. Júnior desconectou o Olavo hoje. O Olavo vai falar hoje da reação da Câmara dos Deputados, a joint venture entre a Boeing e a Embraer. Assim que foi anunciada a formação da joint venture, foi convocada uma comissão geral dos deputados. Rodrigo Maia é o que anunciou a formação dessa comissão. A gente vai ver agora o que eles vão discutir exatamente depois da formação dessa nova empresa. O Olavo já está aí? Já logou aqui. Vamos ver. Bom, eu vou aqui adiante no texto do Olavo. Os números dessa joint venture são grandes. A nova companhia estima-se que tem o valor de 4 bilhões 750 milhões de dólares, é uma das maiores do mundo nesse setor. A Boeing fica com 80% da empresa e a Embraer com 20%. A Embraer nasceu na década de 60 como uma estatal, foi privatizada em 94 no governo do Itamar Franco, mas, apesar de ser uma empresa particular, essa negociação é vista pelo Congresso Nacional e por muitos dos políticos como algo de interesse nacional. Um dos motivos que eles alegam é que é uma grande empregadora que está localizada na região do Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, onde ela tem peso decisivo na economia. Vamos ver se o Olavo está aí já. Olavo, está me ouvindo? Estou sim, vocês me ouvem bem? Eu ouço. Bom, estava aqui falando que a Embraer é decisivo na economia do Vale do Paraíba e que isso é um dos motivos alegados para que ela seja considerada uma empresa de interesse nacional, apesar de particular. Aí você segue daí. Isso mesmo. Um outro motivo que é apontado como por que a venda da Embraer é um assunto de interesse nacional é o fato de a Embraer atuar no setor de defesa, com a produção de jatos que são utilizados pelo Exército Brasileiro. Além disso, o terceiro motivo é que o governo federal ele permanece como acionista da Embraer. E ele tem uma ação que chama Golden Share, que é uma ação especial que dá ao governo o direito de veto. A comissão geral foi convocada pelo deputado federal Flavinho, do PSC de São Paulo. Ele conversou com a gente hoje, ele é de São José dos Campos, que é a cidade onde fica a Embraer, e ele falou que lá na cidade há um grande clima de apreensão em relação aos empregos que são ligados à Embraer, de como esses empregos vão ficar com a concretização dessa negociação. Ele falou também que não tem opinião formada ainda, se ele é a favor, se ele é contra a negociação entre a Embraer e a Boeing, e até por isso ele convocou a comissão. É uma empresa que, para nós brasileiros, claro, é uma empresa de sucesso, e nós não podemos também fechar os olhos achando que a Boeing está comprando a Embraer por uma questão de caridade. Não, eles estão vendo um grande potencial e a gente também não pode, de forma leviana, abrir mão de uma empresa como essa, com um valor pífio, como eu vi, inclusive, nos números apresentados. Só de investimento, por exemplo, na área militar da Embraer, o governo colocou mais de 8 bilhões, né? E a venda da Embraer para a Boeing não está chegando nem em 5 bilhões. Essa comissão geral convocada vai acontecer no dia 1º de agosto, logo após o fim do recesso parlamentar. Vai ser a 6ª vez que a Câmara dos Deputados vai fazer uma comissão geral em 2018. As anteriores trataram de temas como o preço dos combustíveis, a Petrobras e as fake news. A gente também fez um giro pelos pré-candidatos à presidência para ver como eles reagiram a essa notícia da Embraer com a Boeing. A única manifestação específica sobre o fato de hoje veio da pré-candidata do PCdoB, a deputada estadual Manuela Dávila. A Manuela chamou a decisão de uma notícia péssima para o Brasil e também disse, abre aspas, nenhuma nação importante do mundo permite que seus interesses estratégicos, as garantias de sua soberania,
sejam subordinados a interesses comerciais de meia dúzia. Mas como essa negociação já estava colocada há alguns meses, outros pré-candidatos tinham se manifestado sobre isso em ocasiões anteriores, como, por exemplo, Jair Bolsonaro, deputado que é pré-candidato pelo PSL. Em janeiro, ele foi perguntado sobre o tema e disse que não via problemas na negociação, desde que ela fosse positiva para os dois lados envolvidos, a Embraer e a Boeing. O Ciro Gomes, do PDT, ele deu uma declaração bem oposta em março. Ele falou que, se eleito presidente, vai tomar a Embraer de volta, as palavras de Ciro Gomes. O Henrique Meirelles, do PMDB, também no mês de março, quando ele ainda era ministro da Fazenda, ele participou de uma reunião com os dois lados e falou que ele considera que, para esse assunto, tem que haver uma avaliação por parte do Ministério da Defesa, mas que a negociação é, em última instância, uma decisão empresarial. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que é pré-candidato a presidente pelo Democratas, ele falou em dezembro ainda do ano passado que desejava que a Embraer continuasse sendo uma empresa brasileira. Para fechar esse giro, o João Amoedo, do Partido Novo, ele falou em fevereiro que ele era a favor da negociação sem nenhuma ressalva, Madeleine. Bom, eles estão falando o que se espera de cada um deles na linha ideológica de cada um dos partidos. O que a gente não sabe, na verdade, é se eles têm conhecimento efetivo dos termos do acordo que foi firmado e de qual vai ser o papel dessa joint venture aqui no Brasil. Porque essa política de ser oposicionista, de criticar o que foi feito, a gente sabe como funciona, de criticar em teoria. Então, por exemplo, a gente vê essa fala da Manuela, eu critico um país que coloca os seus interesses nacionais, não sei o quê. Ok. Como seria o cenário sem essa joint venture e o que ela proporcionará ao Brasil? Isso foi levado em conta? A gente tem que lidar com realidade, né? Lidar só com situações hipotéticas, acho que fica um pouco difícil. Entre aqueles que falam, são apenas operações particulares e isso e aquilo. Ok, são operações particulares, mas elas são operações particulares em setores sensíveis e estratégicos da economia do Brasil. Na área do petróleo, por exemplo, os Estados Unidos interferem muito mais nas negociações do que a gente faz aqui. Vide a lambança que fizeram dentro da Petrobras, que o Conselho de Administração só serve para dizer sim. Então, assim, a gente precisa realmente ter pessoas que façam comentários com embasamento técnico e pensando que o brasileiro está olhando para frente, né, Olavo? Me dá a impressão de que eles sempre olham para trás e querem arrumar um defeito em alguém, porque aí, falando do defeito do outro, eles parecem mais espertos. Exato, Madeleine. E você falou da Petrobras, né? O próprio presidente Temer fez esse paralelo numa entrevista que ele deu sobre a negociação, eu não vou lembrar agora se foi em fevereiro ou março, ele falou que a Embraer é tão estratégica quanto a Petrobras. E é verdade, né? Assim, porque, como eu disse, ela foi privatizada, mas ela tem impacto social, impacto político, impacto econômico muito grande. Nós, brasileiros, não podemos virar as costas para a Embraer e falar assim, é privado, então o governo, a empresa que se vire, ela toma a decisão que ela quiser. Não é assim. O governo é acionista e a Embraer tem um peso muito grande lá na região de São José. São muitos empregos, a economia gira em torno de entorno não, assim, mas a economia de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, que é uma região de São Paulo que fica bem no meio do caminho entre a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, a Embraer tem um peso decisivo para esse lugar. Então, assim, por isso que até foi legal a opinião do deputado Flavinho, que ele falou, eu quero ouvir, eu quero conversar. Ele disse que as negociações até o momento estão um pouco obscuras. A sociedade, segundo ele, não conhece tão bem o que está envolvido nessa negociação. Então a gente vai aguardar essa comissão marcada para o dia 1º e certamente a gente vai atualizar vocês do que foi debatido. Bom, nós vamos saber do que foi debatido e uma outra coisa que é muito certa também é de que falar os nomes dessas duas empresas é muito bom para quem está querendo fazer marketing político, principalmente se a pessoa for ali da região de São José dos Campos, né? Porque você escrever Embraer e Boeing em qualquer site vai ter clique.
Então, vai ter muita gente querendo participar dessa comissão, às vezes não sabendo diferenciar, né? Não sei, às vezes não sabe diferenciar o 14 bis de um Boeing 767, mas vai estar ali para discutir este assunto tão essencial para o Brasil neste ano eleitoral. Então é isso, mas nós vamos atualizando, porque quem vai estar pagando esse show? Nós. Então, ok também, né? Vamos estar de olho. Então, tá de olho. Daqui a pouquinho, então, as primeiras reações do nosso Congresso Nacional e dos presidenciáveis, a joint venture da Embraer com a Boeing, você vai ver no blog A Protagonista. E agora, Brasil. Beijo, Olavo, até amanhã.